boa noite. Eu me chamo Antônio, estou aqui hoje para passar algumas noções aí de língua portuguesa para concursos, mais especificamente para concursos de ensino médio. E a minha intenção nesse vídeo é, quem quiser aproveitar alguma coisa do que eu disser, é ótimo, mas eu estou fazendo mesmo para eu estudar. Bom, então vamos lá. A gente vai começar a falar de português, certo? Português. E vamos começar a falar sobre pontuação, né, que faz parte ali da ortografia oficial. Então temos aqui tipos de pausas, né, tipos de símbolos que simbolizam pausas dentro da pontuação ortográfica. Então a gente tem os sinais de vírgula, temos o travessão, temos o parênteses, temos o ponto e vírgula e temos os dois pontos, certo? Vírgula, travessão, parênteses, ponto e vírgula e dois pontos. Na realidade, falando mais especificamente de cada um destes, né, a vírgula a gente vai estar conversando sobre ela, falando do aposto, né, dos períodos de explicação, enfim. Aqui talvez o travessão ele indique algum tipo de pensamento do interlocutor, enfim. Ponto e vírgula ele vai indicar ali uma pausa no raciocínio, mas o que vem depois dele ainda mantém na mesma toada. E os dois pontos vêm indicar ali, por exemplo, que algum interlocutor vai falar, né, após aquele encerramento daquela frase, certo? Ou algum tipo de explicação nesse sentido. Bom, temos aqui, dentro das pausas, na realidade a gente tem o ponto final também, né? Ponto final. E temos aqui o ponto parágrafo. O ponto parágrafo, na realidade é aquilo, você está transcorrendo um texto, né? E, certo? Ponto, pode ser um ponto final, se você acabou o texto, ou pode ser um ponto parágrafo, que aí você vem aqui, dois dedinhos, florzinha e começa de novo, né? Um outro período. Bom, temos também as pausas, os símbolos de pausas indicativos de estado emocional, estado emotivo ou de intenção da pessoa que está narrando, né, aquela história ou a dissertação, enfim. Quais são esses sinais que demonstram emoção ou intenção? Sinais que demonstram emoção e intenção, a gente tem a interrogação, temos a exclamação e temos as reticências, certo? A interrogação, ela demonstra, né, um estado de dúvida, um estado emocional de dúvida, né, uma intenção de perguntar algo. A exclamação, ela é imperativa, afirmativa. Então ela vai indicar que a pessoa está querendo fazer uma afirmação firme. E as reticências, o que ela vai indicar? Ela vai indicar que o raciocínio ainda não acabou, certo? Ou que pode ficar segundo aquilo que quem está lendo pensar, né? Como a gente pode exemplificar isso? Vamos dizer assim, olha, Michele comeu 2 laranjas, né? Michele comeu 2 laranjas. Será que ela se sentiu mal? Eu não estou nem perguntando se ela se sentiu mal e nem estou afirmando. Na verdade, eu estou deixando para que você pense. Será que ela passou mal?
O raciocínio ele continua de acordo com o que for apresentado. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar especificamente sobre alguns desses símbolos, a maneira correta de aplicar, enfim. Vamos tirar aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Vamos primeiro falar de quem, né? Primeiro falar da vírgula. Nossa amiguinha aqui, cabeçuda. Vamos lá. Vírgula. Então, primeira dica. Nunca use vírgula entre. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui e aí eu vou explicar. Sujeito, verbo e complemento. Então, vírgula, nunca entre sujeito, verbo e complemento. Vou dar um exemplo. Zé comeu caju. Nem sei se caju tem acento. Ponto final. Então, se eu coloco vírgula, ó, esse é o sujeito, esse é o verbo e esse é o complemento. Se eu coloco vírgula, fica assim. Em vez de eu falar Zé comeu caju, Zé comeu caju, fica Zé comeu caju. Quer dizer, corta muito o raciocínio. Então isso aqui está errado, certo? Então nunca use vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Vamos para a segunda dica. Vamos lá. Se algo se intrometer, deixe-o entre vírgulas. Então, assim. Se algo intrometer. Então, intrometer é gente intrometida. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, o sujeito, o verbo e o complemento. Eu falei que não pode ter vírgula entre eles, separando eles. Só que vamos dizer que aqui no meio tem um intrometido. A gente vai dar um exemplo já já. Esse intrometido ele tem que estar entre vírgulas, certo? Então, se analisando a oração, né, a frase, você vai verificar que se tiver um termo intrometido, ele tem que vir junto com vírgula. Então, vamos lá. Aquele mesmo exemplo do Zé. Zé, vírgula. Irmão do Juca, vírgula, comeu, vírgula, com vontade, vírgula, caju. Então, ó, Zé comeu caju. Só que temos um termo intrometido. Zé, irmão do Juca, comeu com vontade caju. Então, na verdade, esses termos aqui, ó, são termos intrometidos que estão explicando melhor a situação. Então, quando eles vierem assim, você tem que colocar entre vírgulas. Né? Zé, irmão do Juca, vírgula. Comeu, vírgula. Com vontade, vírgula. Caju. Muita vírgula, né? Mas
Tem que ser assim. Vamos para a próxima. Ó, temos aqui alguns itens, certo? Vamos lá. A gente tem o mas, a gente tem o porém, a gente tem o pois e a gente tem o portanto. Todos esses itens aqui tem um nome específico deles, eu não lembro se é preposição ou o que é. Mais pra frente eu tenho certeza que a gente vai acabar estudando sobre isso. Mas a gente estava estudando o quê? A vírgula. E na vírgula, estes itens aqui, eles têm que vir sempre com a vírgula antes deles na frase. Certo? Então vamos, por exemplo, aqui com o mas. Eu comi bala. Eu comi bala. Vírgula. Mas estava ruim. Igual a minha letra aqui na lousa. Estava bem ruim. Então, eu comi bala. Claro que isso aqui ia estar melhor, né? Por exemplo, eu comi uma bala. Mas eu estou acelerando o passo aqui porque a nossa intenção não é concordância agora, é estudar a vírgula. Então, ó, eu comi bala, vírgula, mas estava ruim. Estava. Certo? Então, poderia assim, ó. Poderia ser assim, ó. Eu comi bala, porém estava ruim. Eu comi bala. Eu comi bala, pois estava ruim. No caso do pois, ele vai indicar o quê? Talvez porque pois eu estava ruim. E pode ser assim, ó. Eu comi bala, portanto, fiquei com cáries. Ou eu comi bala, pois estava com fome. Ou eu comi bala, porém estava ruim. Ou mais estava ruim. Certo? Então, todos esses itens aqui, mais, porém, pois, portanto, vírgula antes. Certo. Vamos lá para a próxima dica. Próxima dica sobre a nossa amiga vírgula. Então, vamos lá. Antes de e, nem, ou é ótimo, hein? Ou. Nunca. Tá? Então, vamos lá. E, nem, ou. Certo? Antes de e, de nem ou de ou, nossa, esse dia está uma beleza. Nunca. Antes deles, aqui, ó. Nunca. Já pensou? Vamos fazer assim, ó. Tom, vírgula. E Jerry. Tá bonito isso aqui, hein? Com a vírgula. Olha, show de bola. Não faria pior. Então isso aqui, gente, ó.
Não pode. Proibido. Proibido. Certo? Então, aquele negócio de nenhum nem outro, ou tom ou gerre. Aí no ou aqui eu meti uma vírgula. Meu, nem faz essas cagadas. Bora para a próxima. Deve-se usar vírgula. Então, agora é os casos que pode. Deve-se usar vírgula. Então, vamos para o primeiro caso. É o vocativo. Onde a vírgula pode? A vírgula pode no vocativo. Tem um exemplo aqui, ó. Vem, vírgula, Zé. Estou aqui. Eu podia dizer somente assim, ó, vem, estou aqui. Mas eu coloquei aqui um vocativo, seria no caso, vem, Zé. Vem, Zé. Estou aqui. Certo? Na verdade, é especificando o zen, o vem, o zen, tô brisando. Entendeu? Estou especificando o vem, então eu estou dizendo para quem é o vem. Então é vocativo, vocativo entre vírgulas. Posso estar falando uma puta cagada, entendeu? Mas é o jeito que eu entendi. Então, se estiver especificando a pessoa, você faz o esquema aí. Eu não sou professor de português, eu tô ralando. Bom, o outro caso que pode não deve ter vírgula, é esse aqui, ó. É o aposto. Aposto é o próximo que tem que ter vírgula. O aposto, na verdade, ele não é igual ao vocativo, porque ele não está especificando para quem é a mensagem. O aposto, na verdade, ele está explicando melhor. Então, por exemplo, ó, Zé dono do bar come chuchu. Então o que eu estou fazendo? Eu estou especificando? Não, eu não estou especificando para quem é o verbo. Né? O vem, eu faço o vocativo para especificar para quem que é o vem, que é o verbo, é a ação. No caso aqui a ação come, eu já sei de quem é que come. É o Zé. Só que Zé? Quem é esse Zé? É o Zé, o dono do boteco, o dono do bar, aquele pinguço, entendeu? Então você especifica o caboclo, certo? Outro caso que pode e deve-se e é obrigado usar a vírgula. Não está errado. Seria o caso dos adjuntos Nossa, que nome grande. Escrever com giz é um saco. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o exemplo. É o nosso amigo Zé. Eu falo muito desse Zé. O Zé partiu
Zé foi embora. Vírgula. Inesperadamente. Tomou garrancho, mas tudo bem. Vírgula. Daqui. Então, qual que é o adjunto adverbial? A gente vai estar estudando ele mais adiante também, bem específico. Só que como a gente está estudando vírgula, só entende de bate-pronto. É a palavra que muda um pouco o sentido do meu amigo verbo. Ó, sujeito, complemento. E aí eu venho estar com ele aqui, ó. Zé partiu. Mas partiu de que jeito? Inesperadamente. Ninguém esperava que o Zé partisse. E aí ele foi embora daqui. Certo? Então, adjunto adverbial tem que vir entre vírgulas, mudando o sentido ali do verbo. Adjunto adverbial muda o sentido do verbo. Aí depois a gente vê mais detalhadinho disso. Só lembra que ele tem que estar nas vírgulas. E orações intercaladas. Que é o que a gente vai ver um exemplinho já já. Oração intercalada. Ela entra calada. Entra muda e sai calada. Não. Oração intercalada. Então, eu nem vou escrever aqui. Vou escrever, vai. Oração intercalada. Oração intercalada. Que diacho é isso? Aqui, ó. Pareço. Viu? Observou o rapaz. Viu? Tonto. Então tá aí, ó. Poderia simplificar essa oração aqui, tirando essa parte aqui, ó. Pareço um bocó. Ou pareço um tonto. Dá na mesma. Né? Só que eu tenho uma oração dentro da outra. Por que eu tenho uma oração dentro da outra? Porque quando eu falo pareço um tonto, eu já tenho o verbo e o complemento. Certo? E quando eu falo pareço um tonto, o que eu estou dizendo? Para quem é o verbo pareço? Quem é que está conjugando o verbo pareço? Eu. Então aqui eu estou dizendo que eu pareço um tonto. Certo? A gente tem aqui o sujeito fantasminha, escondidinho. Só que para explicar melhor a oração, eu pus uma oração dentro da outra. Por quê? Porque aqui tem outro verbo. E esse verbo observou, ele está direcionado ao rapaz, que é o sujeito desta outra oração. Então, quando eu tenho uma oração intercalada, eu tenho uma oração dentro da outra. E aí muda o sentido. Quando eu falei pareço um tonto, era eu. Eu pareço um tonto. Quando eu coloquei essa oração intercalada, mudou. Pareço, vírgula, observou o rapaz, um tonto. Então, a observação que esse rapaz teve é que ele, e não eu, né? No caso aqui, eu já era. É ele. Ele parece um tonto. Certo? Então, beleza. Esse negócio é chato pra cacete. Eu reconheço. Mas fazer o quê?
Vamos para a próxima. Eu arrumo uma lousa de pincel atômico branco, lousa branca, porque esse aqui tá punk. Temos outra opção aqui em relação a vírgula. Orações subordinadas, adjetivas e explicativas. Nossa, se eu for pôr isso aqui tudo, eu fico até amanhã escrevendo só o título. Então vamos lá. Oração. Oração a gente viu que é sujeito, verbo, complemento. Subordinadas, tá uma abaixo da outra. Adjetivas, que dá uma qualidade. Explicativa, que dá uma qualidade e explica. Então é uma oração dentro da outra, que dá qualidade e explica. Vamos pôr o exemplo. O Zé que é Mortal Kombat. O Zé que é mortal nada sabe. Ponto final. Então, é bem parecido com o que a gente viu de oração intercalada. A diferença é que ela está explicando essa oração, ó, subordinada, e também está dando uma qualidade, né? Então, ó, o Zé, que é mortal, então eu estou dando a qualidade de mortal ao senhor Zé. Eu estou explicando que o Zé é mortal. Nada sabe. Então, na verdade, o Zé é ele, certo? Sabe é o verbo. Então, ele sabe. Ele nada sabe, né? Quando eu ponho aqui, eu estou explicando o Zé que ele é uma pessoa mortal. Por isso que ele nada sabe. Ele não é Jesus Cristo, certo? Acho que deu para entender, né? Aí você vai dizer, eu entendo sem dar. Tá certo. Expressões explicativas. Outra hipótese que não pode ficar sem vírgula, certo? Vamos pôr aqui. Expressões explicativas. Expressões explicativas. Quais são essas expressões explicativas? Sempre quando você lê, você vê e não entende o que é, né? É sempre assim. Então, eu vou te dar aqui os exemplos e já vai bater na tua cachola. Isto é, né? Não tão junto e também não é a revista. Isto é. Isto é uma expressão explicativa. Então, ó, Antônio é lindo. Isto é, maravilhoso. Eu estou explicando. E essa expressão aqui tem que ter vírgula. Antônio é lindo, vírgula. Isto é, maravilhoso. Então a vírgula vem aqui. Então, por exemplo, também é uma expressão explicativa. Nossa Senhora. Exemplo. Certo? Outra expressão. Ou melhor, quando você quer se explicar melhor. E também, outro exemplo aqui, a
meu ver. Então, isto é, por exemplo, ou melhor, ou a meu ver, quer dizer, são exemplos aqui de expressões explicativas que tem que estar precedida por vírgulas. Deixa eu pegar um gizinho novo. Vamos trabalhar agora com um gizinho amarídeo.